Se o corretor tem 30 anos, se ele tiver um cliente de 30 até mais 5 ou menos 5 anos, ou até 35 ou 25, a facilidade de conexão emocional é melhor. E como o imóvel é uma compra emocional, é muito legal. O imóvel ele representa muito essa segurança e estabilidade. Então, num cenário que o mercado como um todo, né, cenário inflacionário, dificuldade financeira, pandemia, traz muito essa sensação de instabilidade. E a casa, né, um imóvel, ele representa muito essa segurança. Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao nosso Virando a Chave, podcast feito pela MRV & Co, pensado para você, corretor de imóveis. Cara, e hoje um dia super especial. Eu tô brigando por esse dia desde o primeiro podcast para ter a Camila Cardoso aqui com a gente, o Google representado. Ela é marketing, head de insights do Google, e que vai trazer muita informação bacana, muita coisa interessante para você, corretor de imóveis, para entender da onde vem a informação, quais são as tendências, coisas muito divertidas, direto da fonte mais rica desse planeta. Camila, seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Nada, um prazer é nosso. E eu não vou perder nenhum minuto antes de falar com a Camila. Eu vou dizer para você, corretor de imóveis, que quer trabalhar com a MRV, um jabá aqui, tem o QR Code aqui, escaneia ali, acesso direto, já se cadastra e seja bem-vindo no trabalho com a MRV. Camila, tendências de busca que você tem observado. A gente está hoje no mês de novembro, dezembro, final de ano. O que você está vendo em relação ao comportamento do cliente para buscas de imóveis? A gente tem acompanhado um movimento bem interessante, porque a gente passou por um período difícil aí no mercado, e aí os corretores, vocês, todo mundo sentiu um pouco dessa movimentação, a gente também, tendo vários clientes aí do mercado imobiliário, mas a gente está vendo esse ano, até setembro, um crescimento de buscas de 5%. Que já é um número super interessante, de aumento, que é bem legal. Então, isso no geral do mercado imobiliário. E aí, quando a gente fala de alguns segmentos específicos, então, por exemplo, para aluguel, que acaba não sendo tanto o foco da MRV, mas a gente sabe que tem alguns corretores aí escutando a gente que trabalham com isso, que está crescendo 10%, e aluguel vem crescendo nos últimos anos, mesmo com esse cenário mais incerto. E quando a gente fala de compra e venda, né, do segmento especificamente que a MRV atua, está num cenário mais estável. Então, a gente vinha desacelerando, caindo muito as buscas, e agora nesse acumulado do ano até setembro, a gente está falando de menos 0,3%. E se olha especificamente setembro, que é o último dado que a gente tem, é um crescimento de 3% versus ano passado. Oh, que legal. Então, é um crescimento bem interessante, a gente está vendo essa aceleração aí nos últimos meses. Quer dizer, o que você está dizendo é, o mercado, depois de uma entre-safra, Sim. Acho que 2020, final de 2021, 2022, Sim. Foi um momento de mais retração. A gente já vê um mercado muito mais positivo, principalmente do cliente procurando uma nova casa, né? Exato, porque no fim do dia, a pessoa que quer se mudar, que quer investir, o sonho continua ali existindo, o objetivo está ali. Ela só está esperando o melhor momento, o que faz mais sentido. E tem alguma variação de perfil? Vocês conhecem, tem alguma informação? É um perfil mais jovem que está buscando, é um perfil mais idoso, é um perfil de média idade, ou é mais homem, é mais mulher? Qual é o perfil demográfico disso? A gente tem acompanhado algumas coisas. Acho que interessante que a gente olha muito também outros players que falam de dados. Então, a gente tem a Abrainc, por exemplo, que é bem conhecida no mercado. Outras empresas que falam, FGV, vários institutos que estudam aí o mercado imobiliário. E aí, dentro disso, acho que os principais movimentos que a gente tem visto de perfil é muito um crescimento de um perfil investidor, porque a gente sabe que o mercado financeiro, no geral, ele está vivendo um momento mais desafiador, se você olha para o cenário que a gente teve alguns anos atrás, das criptomoedas que cresceram muito e depois caíram. Então, mesmo para mercados de risco, ficou um pouco mais desafiador. E num cenário de Selic mais alta, também acaba tendo uma migração para investimentos mais conservadores. E acaba que dentro desse cenário, o mercado imobiliário ele é um investimento muito seguro. Então, a gente viu um crescimento e bem interessante dessa movimentação ligada a compra de imóvel como investimento. Então, por exemplo, muitas buscas relacionadas a comprar um imóvel ou investir em fundo imobiliário, comprar imóvel ou deixar o dinheiro na poupança. Então, tem esse movimento que é bem interessante. Então, tem um dado nosso que fala que 30% hoje das pessoas que fazem compram para investir, não para morar, né? Então, provavelmente é para colocar para alugar, seja num short stay, long stay, mas que acredita que o mercado imobiliário é um investimento seguro de se fazer. Então, essa Cara, isso é muito legal pro corretor que você traz, Camila,
que é, muitas vezes a gente só está preocupado a primeira moradia, Sim. Ou então o imóvel social, econômico, mas ele é um investimento, e acho que quando você trata ele também na abordagem com o cliente, acho que esse é o ponto que você está trazendo, está tendo muito mais busca, principalmente, acho que não é só média renda, alta renda, mas também no econômico, entendendo o imóvel como uma segurança de patrimônio futuro, né? Exato, principalmente quando você vê uma aquisição mais jovem, então uma pessoa mais jovem que compra, depois consegue pagar, vai colocando lá o FGTS, vai conseguindo fechar em menos tempo o financiamento, muitas vezes ele se abre para um segundo imóvel. E aí pode ser um segundo imóvel, não necessariamente um segundo imóvel de R$1 milhão, vai ser um segundo imóvel às vezes mais barato que ele tem acesso para comprar, e aí isso fica como um investimento da família. Então é bem interessante de ver essa movimentação no mercado. Bacana. E demográfico, alguma coisa específica? Acho que outra coisa interessante são as gerações, o comportamento geracional. Então, alguns anos atrás, a gente não falava dos millennials, né? Que é essa galera na faixa dos 30, 40 anos não comprar imóvel e tal. E a gente viu bastante essa mudança. Isso foi bem... Era uma coisa que estava bem dada, assim, como não, esse pessoal só quer viajar, não quer comprar casa, só quer guardar o dinheiro. E essa foi uma mudança que a gente viu, porque no fim o imóvel ele representa muito essa segurança e estabilidade. Então, num cenário que o mercado como um todo, né, cenário inflacionário, dificuldade financeira, a pandemia, traz muito essa sensação de instabilidade. E a casa, né, um imóvel, ele representa muito essa segurança. Então, não só no Brasil, mas fora do Brasil, a gente vê hoje que os millennials, eles são a maior parte dos compradores de imóveis. E aí, o que chama mais atenção, até ontem também a Abraim que fez uma live falando de alguns dados, é a geração Z, que é essa galera de até 25 anos, também comprando imóveis. Então, tem uma pesquisa nossa que fala que 15% das pessoas nessa faixa de até 25 anos já são proprietários, mesmo que estejam pagando ainda. Então, é um público que está entrando nessa vida adulta. E se pensar essa geração do até 25 anos, viveu muito essa crise, né? O impeachment, um cenário mais desafiador aí no Brasil e tal. Então, veio crescendo pandemia, no cenário pandêmico. Né? Viu os pais que, sei lá, às vezes avós ou tios que tinham empregos estáveis de 20, 30 anos, isso deixou de existir. Então, a casa também traz essa segurança, essa estabilidade. E aí a gente vê esse movimento também dessa geração mais nova sonhando com isso ou efetivamente fazendo uma compra. Que legal, gente. Então olha, tentando botar em grandes números. Então, você está falando, investidor, um crescimento bacana, entendendo que patrimônio está sendo construído através de imóveis. Segundo a gente tinha um preconceito de que gerações mais novas não estariam comprando imóvel, não teriam interesse. Sim. E não é isso que a gente está vendo. Está vendo um crescimento grande, tanto de geração de 30 anos mais, mas principalmente você traz uma novidade que é ter pessoas mais jovens, 25, 22, enfim, estão também tendo uma procura um pouco maior. E aí eu trago uma curiosidade, que é um dado interno meu, e com fundamento, a gente, para o corretor de imóvel, quanto mais próximo da idade do seu cliente for o corretor, mais fácil a conexão. Olha que interessante. Então, a gente viu que a maior taxa de sucesso, a maior taxa de conversão de uma realização de um sonho, da compra do imóvel, se o corretor tem 30 anos, se ele tiver um cliente de 30 até mais 5 ou menos 5 anos, ou até 35 ou 25, a facilidade de conexão emocional é melhor. E como o imóvel é uma compra emocional, é muito legal. Então, você está trazendo muito mais. Tem perfil, tem compra, e a dica aqui é corretor procure o seu perfil de cliente correto para facilitar essa conversa, né? Exato, e acho que achar o perfil, e acho que essa história da idade eu não sabia, é super interessante, se conectar com isso e também entender o que o seu cliente ou potencial cliente precisa saber de informação e como você pode aportar para isso. Então, imagina que é um investidor, mesmo que ele seja mais jovem. Você saber mostrar para ele que traz mais resultado comprar um imóvel no longo prazo do que colocar o dinheiro na poupança, num fundo, fazer a conta ali junto com ele. Total. Vai te ajudar a gerar a conversão no fim do dia. Então, tá preparado para fazer essa matemática ali também é super importante. Conhecer sobre isso é bem importante. E tem muita busca sobre isso, sobre conhecimento desse... que é difícil. Tomar a decisão de assinar financiamento, de conhecer quais são os riscos. Você vê o cliente ainda muito inseguro pelas buscas que vocês têm identificado mais sobre o processo mesmo burocrático da compra de imóvel? Sim, tem muita dúvida e hoje a gente vê o que é um território que não é dominado por ninguém. Então, eu não tenho um super influenciador ou um criador ou uma empresa super posicionada de dar esse tipo de resposta para os consumidores. Então, a gente tem muita busca
Financia o apartamento ou guarda o dinheiro? Melhor comprar ou alugar? Simulador faz a conta, né? Ajuda a fazer a conta. Dúvidas sobre como é o financiamento imobiliário. E aí, quando a gente vai para o YouTube, por exemplo, que também, né, é uma plataforma do Google, um dos vídeos mais assistidos do mercado é essa dúvida. Compro ou alugo? Qual que é o melhor resultado? E geralmente é alguém criador ou influenciador de mercado financeiro e não de mercado imobiliário. Então aí tem uma super oportunidade também para as empresas, para os corretores, para se apropriarem desse território e mostrar para o cliente qual que é a melhor solução, a melhor resposta. O que você está trazendo aqui olha o que a Camila trouxe. A Camila está dizendo que tem muito profissional do mercado financeiro respondendo a dúvida se compra ou aluga. Exato. E não um corretor de imóveis respondendo, você compra ou aluga, porque aí é o viés da realização do sonho, do emocional. Exato. Se entrar só no racional, que é o compra ou alugo, é muito mais uma matemática, vai depender de uma série de fatores. Tem momentos que é melhor comprar, melhores momentos que é alugar, e tanto faz, pode ser os dois. O ponto é que a emoção não é parte dessa equação. Exato. E quando você vai para um corretor de imóveis tentando trazer um pouco mais dessa emoção, dessa concretude que é a realização da compra do imóvel, você traz muito mais conexão com o cliente, né? Exato, e aí no fim do dia você está concorrendo com um especialista financeiro que vai falar de dinheiro na conta, rentabilidade e tal, e você tem um corretor que muitos têm uma carreira grande, muita especialidade, muita história para contar, que pode trazer muito mais essa conexão emocional, porque é o que você falou. No fim do dia, comprar uma casa, viver essa experiência de ter o imóvel, mesmo que seja um segundo imóvel, uma casa no litoral, de veraneio, enfim, é uma experiência emocional, é oferecer o melhor para sua família, é garantir o futuro da sua família, então é muito emocional. A gente viu em algumas pesquisas que a gente fez, que a gente fica nessa jornada para comprar o imóvel o tempo todo navegando entre o emocional e o racional. Então o emocional, nossa, é a casa para minha família, é onde eu vou passar minha vida, o meu filho vai nascer aqui, e o lado mais racional, que é cabe no bolso, deixa eu ver se vale a pena mesmo eu comprar o seu alugo. Então é o tempo todo navegando nisso, e o corretor, eu acredito que é o mais pronto para ter essa conversa emocional e racional, se eu comparo, por exemplo, com um corretor de um banco, por exemplo, né? Então é um outro tipo de conversa. E acho que isso é um ponto bacana que você traz, essa jornada emocional e racional é muito, muito real, né? Sim. E ela pode ser um ponto muito negativo se o corretor não souber guiar. Exato. Então, trazer essas dúvidas, porque essas dúvidas vão aparecer. E o corretor ter essa capacidade, esse conhecimento para responder e materializar de uma forma super positiva, porque é um momento para ser positivo. Sim. Como é que você faz isso acontecer? E aí a minha pergunta vai para você, como é que o corretor está buscando informação? Você tem isso? Não, a gente não consegue ter essa segmentação, a gente tem muito um trabalho de privacidade no Google. Claro. Então, todos nós que estamos aqui, acredito, usamos o Google de alguma forma e a gente não abre o perfil da pessoa. A gente consegue ter uma linha mais macro. Mas as buscas de conhecimento existem, né? Sim, então tem buscas assim, como ser um corretor imobiliário. Então tem muitas pessoas interessadas nesse mercado e a gente vê um movimento, olhando aí notícia, tendência de pessoas formadas em outras áreas indo para esse mercado de corretor imobiliário, corretora imobiliária. Então, muita busca de dúvida de como ser, como tirar o credenciamento para ser o corretor, como ser um corretor de alto valor. Então, dúvidas nessa linha aparecem bastante. Acho que esse é o ponto bacana que você traz, ter informação e tem muita gente entrando. Recentemente, eu participei de um evento de lançamento bacana da MRV e eu fiz uma pergunta, quem estava há mais de 10 anos no mercado imobiliário? E acho que, 15% das pessoas levantaram a mão. Ou seja, é um mercado que todo dia muitos corretores ingressam. E acho que esse é o ponto. Eles estão ávidos por informação e por conteúdo, né? Porque é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo conteúdo para esse corretor mais novo, que talvez não tenha tanto conhecimento. Mas como é que ele busca, né? E acho que o Google é uma baita fonte de informação, né? Eu acho que até os corretores mais experientes têm a oportunidade de usar, por exemplo, o YouTube para ser um porta-voz mesmo, trazer a experiência para outros corretores que estão buscando, se tornar referência, porque eu acho que isso é muito interessante também dentro do mercado, assim, corretores experientes trazendo sua visão sobre o mercado como um todo. Sem dúvida, compartilhando, né? Exato, compartilhando. E quais são as adaptações que você está sentindo, assim, do mercado, seja no mercado imobiliário, ou seja dessa transação imobiliária, que pelas procuras vocês têm visto que vale a pena ressaltar para o corretor?
Eu acho que um ponto super interessante é que a gente já via o mercado crescendo muito em buscas dentro do Google, teve toda a mudança no mercado de entrada de startups, que cresceram muito, investiram muito no mercado. Mas tem um movimento que foi muito impulsionado pela pandemia, não só no mercado imobiliário, mas em outros mercados, que é concentrar uma parte grande da jornada no universo online. Então, o máximo de tempo que eu posso aproveitar no online, porque eu posso fazer em qualquer lugar, na minha casa, no trabalho, no trânsito, se eu não estiver dirigindo, enfim. Puder buscar essa informação, eu otimizo a minha vida e ganho tempo, porque uma das coisas que a gente não consegue comprar é o tempo. Perfeito. Então, o máximo que eu posso otimizar, eu otimizo, e aí os formatos online oferecem muito essa conveniência. E aí o que a gente vê é que as pessoas estão cada vez mais buscando muito no online e fazendo pouca visita presencial. E isso é uma coisa super importante para o corretor no fim do dia, porque um dado que a gente viu nessa pesquisa que a gente fez no ano passado é que 80% das pessoas que estão no mercado, na jornada do mercado imobiliário, fazem buscas no online. E aí, quando a gente vai para a parte presencial, que a gente sabe que ela existe, ela é importante, porque tem a experiência de estar no imóvel, enfim, o número de visitas vem reduzindo. Então, um dos dados que a gente viu é que pessoas que visitam mais de 5 imóveis, em comparação com pré-pandemia agora, caiu 25%. Para quem vai alugar imóveis, tem pessoas que visitam 2 imóveis só e fecham o contrato. Para compra, metade das pessoas visitam 3 imóveis para poder fechar o contrato. Então, a experiência presencial tem que ser espetacular, incrível, e as informações que disponibiliza no processo online também precisam ser verdadeiras. E aí, o que a gente viu também conversando com o consumidor, porque a gente foi explorar isso qualitativamente, porque às vezes na busca a pessoa só escreve alugar apartamento, eu não sei o que tá por trás daquilo. Perfeito. Então a gente foi perguntar para as pessoas entender o que tá por trás, e a gente viu que tem muita frustração, porque vi um anúncio, vi no site, quando eu cheguei lá, não tinha nada a ver com aquilo que eu vi, ou o preço não era aquele, o endereço não era aquele. Então, garantir que dentro do online você tem a maior parte das informações possíveis para aquele empreendimento, para aquele imóvel, na conversa que o corretor tem lá por mensagem, garantir que ele oferece a maior parte das informações, e a experiência presencial ser o momento do encantamento. Então eu chego lá e mostro para o meu cliente, o potencial cliente, olha aqui, esse é o lugar que você vai realizar seus sonhos, é a sua casa. É muito legal que você traz isso, porque a gente tem conversado bastante internamente e provocando e buscando insights e tudo isso. E cada vez mais a gente acha que todas as empresas e todo o mercado imobiliário tem uma preocupação muito forte com online. Acho que isso foi uma marcante, talvez a grande transformação que a pandemia trouxe no mercado. E desapegou da experiência física, né? Sim. Você traz isso, tá reduzindo. Ela não pode reduzir. O corretor não pode reduzir. Por quê? Porque a compra é emocional. Exato. A emoção vem através da relação entre pessoas. Se você deixar, ela pode ter uma busca, e ela tem que ter uma busca, uma experiência online, fundamental, porque facilita, você trouxe o tempo da pessoa para agilizar e definir o target. E eu acho que a busca está facilitando e fazendo com que ele procure menos. Isso é bom. Não perca essa experiência. Se ele chegou e marcou uma visita com você no seu plantão, é mandatório que a experiência seja espetacular. Senão você vai perder aquele cliente, né? Exato. E aí o cliente, ele vai, que a gente fala, é voltar na jornada. Aí ele começa a procurar de novo. Novamente. E se a experiência presencial foi ruim, ou se o corretor mostrou um imóvel, a pessoa fala, não era bem isso que eu queria, mas se ele não conseguir ler a pessoa, conversar, entender qual que é a dor, ou qual que é o sonho, o que aquela pessoa tá buscando, para ele conseguir endereçar. Poxa, não é esse empreendimento, mas é o empreendimento no bairro vizinho, é a outra coisa que ele tá trabalhando. Então, entender e ler ali na experiência presencial também é super importante. As pessoas consideram muito importante. Tem um dado que a gente levantou também, que 60% das pessoas falam que é muito importante a visita presencial. É isso aí. Então, é importante, ela é essencial, mas com essa questão do online crescendo muito, reduziu. Então, marcou a visita, foi lá. Se você não conquistou ali a pessoa, mesmo que não seja aquele empreendimento, você tá perdendo um cliente. Acho que você falou, garanta que você leu bem as necessidades do seu cliente. Exato. Se você vai ter poucas oportunidades de conversão. E acho que essa talvez seja uma grande chamada para você, corretor. Saiba fazer perguntas, saiba entender bem a necessidade, mapeie o que ele tem de capacidade, se realmente a capacidade financeira tem conexão com o que você está oferecendo de produto. E uma vez que você mapeou bem, tem as boas ofertas, aí sim marque a sua visita. Exato. Se você marcar a visita sem ter isso claro, possivelmente você vai perder o tempo dele e ele não volta.
Exato, e você vai perder o seu tempo também como Total, corretor, sua agenda, total. que poderia estar com um cliente ali potencial. É que de vez em quando as pessoas são agoniadas por natureza. Sim. Nós, seres humanos, somos agoniados por natureza. E aí a gente quer marcar. Calma. Respire um pouquinho, eu sempre falo a palavra respire, pense, organize, planeje. E aí sim vá para a prática, porque eu acho que isso é fundamental. Por um dia que você planejou bem, entendeu bem seu cliente, talvez você ganhe muito mais tempo lá na frente, né? Exato, a conversão vai ser maior. Então, em vez de você converter isso. 2, você vai converter 4. Não sei, vai depender de como é a sua conversão, mas acho que é essa possibilidade. E, de repente, até o que ouvi de eventos também que eu participei aí do mercado imobiliário é você se especializar. Então, eu sou especialista no primeiro imóvel, que é a pessoa que está sonhando ali minha casa própria, primeira vez e tal. Ou você é especialista no investidor, porque talvez para o investidor, se a casa é pintada de amarelo ou de azul, tanto faz. Se Sim. tá atendendo ali ao que ele tá buscando de espaço, de requisitos mínimos, talvez ele já vá fechar a compra. Então, entender quem é seu público e saber o que você vai oferecer ajuda muito no momento dessa conversão e desse entendimento. Legal. Agora deixa eu dar uma virada na nossa conversa aqui para canais de busca, dado que vocês são os experts disso. Sim. Tem uma mudança recente, eu vejo o YouTube crescendo, as pessoas mais buscando mais vídeos, uma interação Sim. mais prática, menos leitura, acho que até as pessoas estão mais preguiçosas com isso. Como é que vocês estão lendo isso dentro do Google nessa transição e como é que, até como orientação para o mercado imobiliário que está nos ouvindo, como é que ele deveria investir? Deveria gastar mais tempo no vídeo ou ele tem que fazer mais foto? Ou onde é que está engajando mais? O que a gente vê é que hoje no mercado, ver as fotos, né, visualizar as fotos do imóvel é a coisa que as pessoas mais fazem online dentro do mercado imobiliário. Então, garantir que as fotos sejam de qualidade, representem realmente aquele imóvel, isso é uma coisa importante. Mas dentro da jornada, por exemplo, quando a gente fala do online, se eu pensar em plataforma, as pessoas usam tanto o celular quanto o computador, notebook, desktop, como tablet e aplicativo. Então, ele navega durante a jornada de tomada de decisão por todas essas plataformas. E aí, claro, vai depender muito do seu foco de negócio, quem é o seu público, mas você precisa que, por exemplo, o seu site funciona bem no mobile e no desktop, se você tiver um site. Sim. Porque se você entra na experiência do mobile, o site não carrega, trava, tal, a pessoa não vai ficar. As pessoas não têm mais paciência de esperar um site que não carrega. Total. Então, ela vai sair, vai procurar outra coisa. Então, garantir que essa experiência seja positiva, que as informações estejam fáceis de encontrar. E tem pessoas que preferem conversar, que vai lá pro chat, pro WhatsApp. Tem a pessoa que gosta da rede social de ver o vídeo. Tem a pessoa que procura e gosta de ler opinião. Então, você vai ter hoje essa questão dos multiformatos e multiplataformas. O que a gente vê, no geral, no mercado, não só no mercado imobiliário, é um crescimento muito grande de aplicativos, e aí não só aplicativos de redes sociais, mas aplicativos especializados, então você vai para varejo, tem lá o Mercado Livre, a Amazon, enfim. Total. Então tem esse crescimento de aplicativos e essa preferência principalmente da geração mais nova, mas é garantir que você entenda onde seu público tá. Então a geração Z, por exemplo, é uma geração que gosta muito de vídeo, então garantir que se esse é o seu público, talvez estar lá no vídeo, Deveria no YouTube, nas redes sociais, é importante. Agora, a sua geração, você vai trabalhar muito com o investidor 40+, que pode ser um público também. Talvez ele prefira mais a conversa, a reunião ao vivo, ou ver um texto em um blog. Então, vai depender muito do perfil com quem você trabalha. Então, a gente vê um pouco essas diferentes movimentações e muita intersecção. Então, eu começo a jornada no mobile, entro no meu celular, pesquiso, vejo algumas coisas, gostei. No domingo à noite com a minha família, eu abro meu computador e mostro a foto grande para todo mundo ver. Então tem um pouco essa... Tem desse vai e vem entre as e plataformas. acho que isso é importante para todo mundo, não só para incorporadoras, mas para o próprio corretor que gera seu conteúdo. Sim. Saber jogar com essa multiplataforma, né? É isso que você está trazendo. Exato. E aí, saber conversar com o seu público. Então, se seu público é investidor, você vai ter que ter uma linguagem mais relacionada ao mercado financeiro. Agora, se o seu público é um público mais, não tão letrado em financeiro, mas mais buscador do sonho lá da casa própria, primeira casa da família, vai ser muito mais uma conversa emocional, uma linguagem emocional. Então, se você traz uma complexidade na comunicação ou uma forma de falar que não conversa com o seu público, você afasta as pessoas. Total. Então, também tem que ter uma adaptação ali de com quem você está falando. E eu acho que tem, em algumas conversas que a gente tem, muita gente ou muito corretor acha que tem que ser bom em tudo. E aí, muitas vezes, se perde e não é bom em nada. Sim. E principalmente para comunicação, se você for muito bom em uma pequena parcela, fracionar e se dedicar àquilo, saber falar o idioma, as colocações da forma correta para aquele público específico, você talvez tenha muito mais chance de sucesso. Então, acho que
conectando com o que você está falando, não tente falar para todo mundo. É muito difícil falar para todo mundo. Não tente falar para todo mundo. Se o corretor hoje está fazendo um vídeo numa rede social, está botando um vídeo no YouTube, tá comprando uma mídia específica, foque, faça com que o target seja muito específico para garantir melhor conversão, né? Exato. E aí dá para fazer até um paralelo com a relação que a gente tem hoje com a TV versus o digital. Porque geralmente os conteúdos de televisão, eles são mais massificados, é geralmente o mesmo conteúdo para todo mundo que tá assistindo. Total. E aí quando você vê o crescimento dos streamings, do YouTube, é um conteúdo para cada pessoa, é a personalização. Então se a gente faz essa comparação com essa tendência mundial, que é a personalização, no trabalho do corretor ele também precisa personalizar, porque é o que as pessoas estão buscando. Eu não quero mais algo que seja igual para todo mundo, eu quero algo que seja feito para mim, que combine comigo, com a minha vida. Vamos ver se temos resposta. De vez em quando eu vou jogando umas coisas aqui. E a mensagem? Você sabe que mensagem engaja mais? Vai depender muito, de novo, do perfil. Porque muitas vezes a gente fala, promoção sempre engajou, ou preço baixo, sempre bote o preço. Alguma leitura de mensagem que traz mais engajamento? O preço ele é importante também pelo país que a gente tá. E se eu pegar a maior parte da população, é uma população que não é as pessoas que têm mais dinheiro, enfim, então... Entender o preço é importante, mas quando a gente fala da casa, por exemplo, né, do sonho da casa, de comprar casa, o preço ele entra assim, essa parcela, esse aluguel, essa parcela de financiamento, cabe no orçamento da minha família? Ou qual é o máximo que eu posso gastar no meu orçamento? E aí, a partir daquilo, ele vai flexibilizar dentro do que ele achar que faz sentido. Então, o preço ele é importante, mas como a gente fala de uma compra muito emocional, estando dentro daquele teto que a pessoa pode gastar ou pode investir do dinheiro da família, vamos dizer assim, ou da pessoa individual, tá tudo bem. Então, é entender o que essa pessoa tá buscando. Então, pode ser que para uma pessoa o gatilho seja, olha, aqui você vai realizar seu sonho, a gente vai te ajudar para você chegar na conquista da sua casa própria, vamos facilitar o seu caminho até comprar a casa. Sim. Isso vai chamar alguém que tá querendo buscar casa, ou é uma pessoa que tá na fase do casamento, na fase de ter um filho, precisa de uma casa maior, ou uma pessoa que separou, divorciou, vai para uma casa menor. Então, é entender essa fase e o que vai combinar. O que a gente fala lá no Google é você conversar com a sua audiência. A gente tem as audiências lá que a gente entende o momento de vida da pessoa. Então, conversar com a sua audiência. O que faz sentido para aquela audiência? Porque imagina que hoje você tá... Enfim, de manhã você entrou num site de notícias. Você lembra a última propaganda que você viu no site de notícias? A gente não lembra. Porque talvez ela não fez sentido pra você. Então, vamos supor que você é uma pessoa que tá buscando um carro elétrico. Inventei aqui uma história. Beleza. Então, você tá lá no site de notícias, apareceu lá um banner de um carro elétrico. Nossa, chamou minha atenção. E aí, você talvez entre pra ver o que é. Ou tá no YouTube lá vendo música ou futebol. Vamos supor que é um assunto que você gosta. Apareceu lá um anúncio de shampoo. Talvez não é algo que você tá buscando. Talvez você só ignore e passou. Agora você tá buscando o carro elétrico, aparece uma propaganda ali durante sua navegação. Olha, esse carro elétrico é econômico, carrega em X tempo, sei lá, coisas que você tá buscando dessa categoria. Vai te chamar a atenção. Então, o que a gente fala é isso, é personalizar pro que faz sentido para aquela audiência. Então, imagina que se é um corretor que tá em rede social, ele vai escolher um target que faça sentido com o que ele tá falando. Se ele não vai falar de financiamento, talvez não faça sentido direcionar para esse tipo de público. Acho que o ponto que você tá trazendo é, se você é um corretor do imóvel econômico, tem uma determinada mensagem que talvez é o que você trouxe de capacidade de financiamento. Isso. Claro que localização sempre é uma prioridade, mas aluguel, de repente se é priorizar aluguel, de repente você tem uma mensagem maior que de facilidade em alugar, desburocratizar o processo de aluguel, que é um processo duro. Acho que é achar quem é a sua audiência e garantir que a mensagem que você está colocando dentro do seu conteúdo seja o mais relevante. Exato. Porque se você criar muito conteúdo ou muita mensagem subliminar, 2, 3, a localização, com 2 quartos com varanda, que cabe no financiamento, você pode perder aquele cliente naquele momento em vez de tentar criar um engajamento maior, né? Exato. E aí, por exemplo, se você tem um perfil que é um perfil de uma pessoa que já tem um dinheiro, que vai comprar um imóvel para investir. Sim. Ela não tá preocupada com o FGTS que ela vai colocar, porque às vezes ela nem pode colocar, porque já tem imóvel, ou já gastou o dinheiro que ela tinha lá. Então, essa mensagem não vai chamar atenção. É o retorno. É o retorno. Então, é isso, é adaptar pro público que você quer conversar. E aí, isso é uma jornada, você vai aprendendo. Acho que eu sou bom nisso. Testa. Total. A gente fala muito dessa mentalidade de test and learn, né?
testar e aprender e reaplicar esse aprendizado. Então, testei, acho que não é muito que funciona pra mim, vou testar outra coisa. Então, tem essas possibilidades. E acho que uma coisa que é super importante também nesse mercado é se você dá um atendimento bom, essa pessoa sai feliz do processo com você, ela vai te indicar com certeza para outra pessoa. Sem dúvida. Então, se você oferece um serviço bom, personalizado, atende bem o cliente, tira as dúvidas que ele tem no processo, então é um cliente que vai para um financiamento. Financiamento é um bicho de 7 cabeças para a maioria das pessoas. Então, poxa, eu te ajudo, olha, financiamento é assim, cria lá um documento, uma mensagem que tem lá o passo a passo pra pessoa só se situar. Que uma das dores da pessoa é, entrei no financiamento, cada dia apareceu uma taxa nova que eu nem sabia que existia. Então, você tem uma pessoa que é parceira e te fala, olha, vai ser assim, vai entrar nessas etapas, talvez demore 40 dias pro banco aprovar, ou não, vai ser 30 dias, vai ser 20 dias, eu te ajudo e tal. Então, ter esse caminho e direcionar bem vai te ajudar a você trazer outras pessoas que talvez sejam do mesmo nicho que você se especializou. Total. Agora vamos pro mais difícil para mim, Camila. Qualidade versus quantidade. A gente tem esse dilema, acho que todo mercado imobiliário sempre diz assim, eu preciso de lead, o lead não tá bom, a qualidade não tá boa, a quantidade não tá boa, ou sim tá muito bom. Como é que tá sendo azeitar essa máquina? O que impacta? Tudo aqui que a gente conversou até agora, eu acho que já traz um pouco de dicas aqui para essa turma de como melhorar a qualidade do resultado final. Porque uma coisa que você tá todo mundo comunicando, seja rede social, seja na rua, seja offline, é para fazer com que o funil ande. Sim. Como é que vocês estão vendo essa qualidade versus quantidade, tudo que pode ser feito para melhorar? Eu acho que quantidade, quanto mais, né? Talvez lá no final você fique com mais, mas eu acho que garante que você faça as perguntas certas dentro desse funil. Então, por exemplo, tem limitação lá de renda, claro que de uma forma não tão dura, né? Claro. Entender se aquela pessoa consegue entrar, entender se ela está disposta a passar por um processo mais longo, se ela tem pessoas para compor a renda ou não. Então, esses filtros acho que ajudam muito para garantir que lá no final você tenha mais qualidade, né, desses leads. E aí, acho que dentro do Google que a gente entende, aí vai depender muito de como cada corretor trabalha, é essa parte dos dados primários te ajudando a construir essa base, né? O que são dados primários para a turma? O que você já experienciou e vai alimentar a sua base. Então, imagina que quando eu falo de aprendizado de máquina, seja lá na MRV ou no Google, toda a experiência que eu já tive, ou pessoas que já entraram nesse funil e que deram certo. Então, eu posso alimentar a minha base com isso. Que perfil que funciona mais, que roda melhor? Pessoas da idade X, que moram em tal lugar, ou pessoas que têm uma renda Y. Então, você consegue já ir alimentando, com base no seu histórico, o que você já tem de referência, para construir esse banco, esse banco de leads que te traga mais resultado. Ou seja, você, corretor que não investe no Google, não investe em mídia, para você começar de forma mais assertiva, entenda quem foi que deu certo. Exato. E garanta que com esse perfil anterior você consiga alimentar um pouco mais o seu funil, né? Exato. Camilinha, estamos chegando no final, é uma pena enorme, mas eu não saio daqui de jeito nenhum sem as dicas da Camila para todo esse mundo de corretores que está nos ouvindo. O que você está vendo para frente de futuro que é bacana essa turma toda ficar atenta? Eu acho que o primeiro é essa visão estratégica que a gente foi falando ao longo da conversa, que é quem é o seu público. É difícil falar para todo mundo, acho que são poucas hoje as pessoas que têm sucesso falando para todo mundo. Em geral, as empresas, os profissionais se especializam em segmentos, então a própria MRV é um exemplo, né, de especialização, e depois você pode criar pequenas outras unidades de negócio ou experiências teste em outros segmentos. Então, desenhe sua estratégia, o que você está buscando, qual que é seu objetivo. Então, acho que isso é um primeiro caminho, escolher o público que você quer falar. Acho que um segundo ponto é conhecimento. Então, eu sou especialista em mercado financeiro, vou atender investidor. Então, quais são as coisas que os investidores estão olhando, com o que eles comparam? Entenda sobre isso. Ou sou especialista em um público que é uma renda mais baixa. Então, vou saber tudo sobre o novo Minha Casa Minha Vida, vou saber tudo sobre o FGTS. Então, entender sobre esses processos e saber ter essa informação tanto para o seu negócio, para a sua marca pessoal, como também para ajudar o seu cliente dentro da jornada, que é uma jornada que a gente sabe que é complexa, que é emocional. Então, essa parte do conhecimento. E aí, junto com essa parte do conhecimento, acho que tem a parte da tecnologia, que aí a gente está falando desde saber manipular as redes sociais, se você usa o Google, entender a melhor, né, o que você pode tirar de melhor das ferramentas do Google, por exemplo, e
tá antenado com as novidades. Então, por exemplo, agora tem toda essa questão da inteligência artificial que tá chegando, o Google também tem falado muito sobre isso. Então, entender como isso pode te ajudar, se você já tem uma empresa, como é que as inteligências artificiais disponíveis do Google e de outras empresas podem te ajudar. E mesmo tecnologias que já são mais antigas, vamos dizer assim, que é fotografia de qualidade, fazer uma videochamada, enfim, a gente tem toda uma parte que já é feita online de contrato. Então, tudo que você conseguir trazer de tecnologia que possa agilizar a vida do seu cliente também é super importante. Então, tem toda a conexão de entender como isso pode funcionar com o conhecimento que você precisa para utilizar. Exato. Que legal, gente. Pessoal, espetacular. Camila, super obrigado para você, para todo o time do Google. Acho que o mercado imobiliário tem vivido muito do digital e acho que uma grande ferramenta tem sido os insights. E eu reforço o ponto aqui que você trouxe durante toda essa conversa bacana, é saber fazer as perguntas certas, olhar para o básico, fazer a comunicação correta, é a chave do sucesso para você, corretor. Uma aula, muito obrigado. Sucesso para todos vocês. Obrigado. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.